Então, boa tarde a todos. Seu Francisco já fez para nós uma introdução do que vai ser a nossa conversa dessa tarde. Então, vamos falar da consciência do viver e do morrer e a preparação que devemos ter para a nossa desencarnação, ou seja, a morte, né? Então, nós, buscando refletir sobre esse tema, nós iniciamos com o pensamento do poeta do Espiritismo, Leon Denis, que ele fala para nós assim: já vistes a borboleta de asas multicores, despira o casulo esse invólucro repugnante, no qual como lagarta se arrastava pelo solo? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Será que a gente já parou para observar algum dia esse fenômeno que acontece com as lagartas e que se transformam em borboletas de asas coloridas e que tanto enfeitam a nossa paisagem, a nossa vida, né? Por que não? Porque é tão bela, são tão belas as borboletas. Mas quando nós a vimos dentro daquele casulo tão feio, nós não imaginamos que ela se transformará um dia naquela beleza daquelas asas transparentes e coloridas que enfeitam também a nossa vida, né? E não há, então, uma imagem mais fiel para nós falarmos da morte do que essa definição que nos traz o Leon Denis. E esse é um tema, assim, que nós, raramente a gente ouve ser abordado nas casas espíritas. Nós abordamos na tribuna espírita diversos temas, que são todos muito importantes, porque tudo aquilo que é abordado aqui vem nos falar do objetivo da nossa existência, vem nos auxiliar a despertar para que possamos valorizar a vida, mas raramente a gente fala da morte, porque a gente acha que a morte é uma coisa que a gente tem que deixar um pouco para lá. Ah, deixa isso para lá, não quero pensar nisso, não vamos tratar de assuntos tristes, né? Não é assim que a gente fala. Ai, que assunto deprimente falar da morte. No entanto, nós nos esquecemos que a morte é a única certeza que todos nós temos. Nascemos, vamos ter que morrer, vamos ter que desencarnar. Não existe um jeitinho para se dar. Não tem como escapar. A gente sabe que nós vamos ter que um dia sair da vida. Todos nós sabemos disso. A gente sabe, a gente tem plena consciência disso. Só que nós nos negamos a pensar nessa situação, nessa fatalidade. Fatalidade não é os acontecimentos tristes, não é os acidentes, não é as situações infelizes que nos acontecem. Fatalidade em primeiro lugar, os Espíritos nos dizem que é a nossa perfeição, porque todos nós que estamos aqui reencarnados, viemos para nos aperfeiçoar, e a nossa meta é um dia atingir o estágio de espíritos perfeitos, de espíritos puros. Não sabemos quanto tempo vai levar, depende do aproveitamento de cada um de nós, mas essa é uma das fatalidades. E a outra fatalidade é a morte. Não tem como escapar. A gente já viu alguém que escapou da morte? Existe alguém que a gente conheça ou ficou sabendo na história que vive até hoje? Não. Todos nós vamos sair daqui, né? Então, é necessário também que a gente passe a pensar nessa situação.
que nós, de vez em quando, como diz a mensagem que o seu Francisco leu ali, que a Joana de Anjos veio nos trazer para refletir, ela diz, é muito importante que de vez em quando acompanhe um féretro, acompanhe um enterramento de alguém, o sepultamento de alguém, porque é o momento de você parar e refletir sobre aquela situação que um dia vai ocorrer conosco, que um dia vai também nos atingir. Então, nós precisamos pensar nisto também, porque esta é uma realidade para nós, atinge a todos nós. E em vez da gente parar e pensar nisso, que é muito bom de vez em quando, não para pensar com pensamento destrutivo, com ideias negativas, com pessimismo, mas pensar como uma realidade que vai acontecer conosco, acontece com os nossos também, com os nossos familiares, e que a gente, quem sabe, nunca parou para pensar. Nunca parou para refletir. Então, a doutrina espírita também quer nos fazer pensar sobre isso. Os espíritos elevados, através do Kardec, lá no Livro dos Espíritos, eles já nos trouxeram um capítulo para nos refletir sobre essa passagem. Então, é necessário a gente refletir. A gente não sabe até quando, então nós precisamos nos preparar para isso. Porque quando a gente é jovem, quando a gente está com toda a vitalidade no corpo, parece para nós que isso nunca vai acontecer. E é bom até certo ponto, porque a gente se empenha em desenvolver as nossas atividades, em progredir, fazer projetos para o futuro, em contribuir para o bem-estar dos outros, nosso próprio. E isso é providencial também. Deus é tão sábio, né? Colocou tudo nos seus devidos lugares. Então, é importante que seja dessa forma. Porque se a gente vivesse pensando que eu nasci, mas já sei que eu vou morrer, então não vou me empenhar em fazer coisa nenhuma, em progredir, não, daí seria deprimente mesmo, daí seria um caos para nós. Não é dessa forma. Eles vêm nos fazer pensar para que de vez em quando a gente pare, medite, dedique um pouco, uns minutos, umas horas que seja, para a gente pensar nesse fato, porque às vezes a gente se acha tão importante, porque a gente tem uma condição melhor às vezes, porque nós nos destacamos na nossa profissão, porque achamos que somos privilegiados de alguma forma, e nos colocamos acima dos outros, acima dos nossos irmãos, esquecendo que nós somos espíritos eternos, sim, mas no corpo nós somos transitórios. Aqui a gente está de passagem. E a morte pode nos alcançar a qualquer momento, quando nós menos esperamos. Nós conhecemos amigos nossos, familiares nossos, pessoas importantes, pessoas de destaque, que viviam no auge do que a vida podia oferecer, no auge da sua saúde física, do seu sucesso profissional. E, de repente, alguma coisa aconteceu e a gente partiu daqui. E, muitas vezes, na maioria delas, os mentores vêm nos dizer que elas foram pegas de surpresa. Elas estavam despreparadas, quer dizer, nós estamos despreparados. Porque nós não costumamos pensar nessa ocorrência, porque ela para nós ainda é um tabu. A gente não gosta de pensar na morte. Deixa isso para lá. Não vou pensar nisso. Deixa isso passar. Mas e se ela nos pega de surpresa assim, de repente? Então é importante que a gente pare e pense, porque assim, quando uma enfermidade aparece, quando a velhice chega, mas às vezes nós não chegamos na velhice. Então é daí que nós vamos pensar na morte?
É aí que a gente vai parar para refletir. Porque às vezes até a pessoa que está enferma numa cama, numa situação bem complicada, ela não quer pensar nisso. Ela não quer pensar. Às vezes a pessoa que está numa idade avançada também não faz planos para a vida espiritual. E nós devemos fazer. E nessa situação, a morte é para nós uma porta de esperança que se abre. Porque se eu estou na decrepitude das minhas forças físicas, que bom que essa porta se abra para mim, que eu possa novamente me renovar. Se eu estou numa idade avançada, que o meu corpo já não me permite realizar certas tarefas, raciocinar com exatidão, a morte, a vida se torna uma monotonia. Eu estou impedida de fazer tanta coisa que eu fazia. Então, graças ao bom Deus que planejou tudo tão bem para nós, se abre essa porta da esperança. Nós voltamos para casa, da onde a gente veio. Porque a gente não é daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um tempo, mas nós não somos daqui. A gente veio de um mundo causal, o mundo das causas. E aqui é temporariamente um estágio que nós estamos fazendo, num corpo que foi concebido, segundo a organização biológica dos seres, né? Todos têm o seu momento de iniciar essa vida física, tanto nós, pessoas, como os animais, como as plantas que também nascem, mas tudo com essa fatalidade de chegar o dia de se transferir novamente para a morada de onde a gente veio. E graças a Deus que essa porta se abre, nós começamos de novo, uma outra etapa. Podemos voltar a sonhar, fazer planos, ter objetivos. Esses dias, falando com uma pessoa que está numa situação bem complicada, e ele sabe que a vida não está muito assim, a vida física está chegando ao final, e ele falou, eu às vezes fico pensando nessa situação, ele não é espírita, mas assimila bem as ideias. Ele falou, às vezes eu me pego a pensar nessa situação, que eu não tenho mais sonhos. Então a vida se torna muito amarga para mim nesses momentos, quando eu passo não tenho mais expectativa, não faço planos mais para o futuro. E a gente, conversando com ele, podemos insuflar uma esperança. Não, ao contrário, faça planos. A vida vai continuar. E tem um futuro esperando pelo Senhor. Porque você não vai morrer, você só vai sair do corpo. E esse corpo que todos nós sabemos que é temporário. Porque aqui a gente está fazendo um estágio de aprendizado. E dependendo de como nós aproveitamos e como nós nos saímos nesse estágio, vai ser a nossa volta, vai ser a recepção para a nossa volta. Vamos imaginar alguém que se preparou, fez um curso, se qualificou, mas que agora vai ter que ir para dentro do local onde oferece as condições para ela desempenhar o aprendizado dela, e ela vai fazer o estágio, para ver como é que ela vai sair, se ela vai ser um bom profissional ali, naquele curso que ela se preparou. Dependendo do desempenho dela, vai se destacar, vai ganhar um emprego, quem sabe, né? Ou vai abrir o seu trabalho lá por conta e vai sair muito bem. Mas dependendo, se ela não for bem, se ela não se sair bem, vai ter que, quem sabe, recomeçar tudo novamente, né?
Então, assim é a nossa vida física, assim é esse estágio que nós viemos fazer aqui. Porque quando nós estávamos na erraticidade, ou seja, sujeitos a voltar para a Terra, para a reencarnação, porque erraticidade não quer dizer que está errante no mundo espiritual. É o estágio onde nós estamos sujeitos a reencarnar. Porque a gente já foi daqui muitas vezes. Nós já vivemos num corpo físico muitas e muitas vezes. E quando nós retornamos para lá, analisando como foi essa experiência, nós nos programamos para a volta. E voltamos. E novamente viemos envergar um corpo físico. E o bebezinho que nasce, como tem um ali na frente, ele é um espírito que já fez muitas e muitas romagens, já teve muitos e muitos outros corpos, e que hoje está novamente aqui numa nova tarefa. Nós não sabemos agora qual é a tarefa que espera esse bebê, mas ele veio numa tarefa, porque todos nós viemos desempenhar um trabalho aqui, uma experiência, que nós chamamos de experiência. Experiência onde o corpo físico é o instrumento para que esse espírito que trouxe de lá esse planejamento possa desempenhar então a sua tarefa. E que cada reencarnação nossa, nós podemos crescer um pouquinho. Vencer aquelas nossas falhas, nos programar para um progresso melhor, porque é assim que é, então, a nossa vivência aqui. Então, morrer, na verdade, a morte, como nós entendemos, só existe para o corpo físico. O espírito não morre nunca, e morrer é voltar a viver. A morte ainda nos apavora tanto, nos causa tanto desespero, tanta inconformação. Por que isso? Se a gente já viveu tantas vezes e tantas vezes regressou. Então, depois que a gente compreende tudo isso, você vai saber que isso são provenientes de outras culturas que se teve, de experiências, quem sabe, não muito boas, de situações dolorosas que nos envolveram, quem sabe do retorno da nossa, da vida anterior, a gente não foi muito bem, né? Encontrou alguns percalços pelo caminho, alguns atrapalhos. Então, vem daí esse medo que a gente ainda traz, um certo medo. Até os espíritos dizem que é bom, que é necessário. Porque imagine se a gente não tivesse nenhum receio, porque isso é a preservação do nosso corpo, da vida física. Faz parte. Um certo medo, um certo receio. Eu não diria medo, eu diria receio para aqueles que já compreendem. Todos nós temos. Eu tenho, o seu Vanim tem, todo mundo tem um receio de retornar para a pátria espiritual. Claro que a gente tem receio, né? A gente não tem certeza do que nos espera do lado de lá. Mas medo, pavor, como a gente vê pessoas que têm verdadeiro pânico de falar nisso, são os atavismos que a gente tem, das culturas que a gente viveu, das situações e tudo, né? Então, essa vida física que nós estamos tendo nesse momento, em todas elas fazem parte desse estágio preparatório para a vida espiritual. Porque é para lá que nós vamos voltar. E essa vida, ela nos espera em toda a sua amplidão, com muitas oportunidades. Oportunidades para a gente continuar progredindo. E aqui, então, é a prova. Eu venho, tenho que aplicar ao máximo aquilo que eu me comprometi, porque a gente não lembra, graças a Deus que a gente não lembra, né? Porque quem sabe quantas coisas a gente se comprometeu e até não está cumprindo bem. Mas lá no íntimo a gente sabe o que eu tenho para desempenhar, o que eu tenho para desenvolver, né? Então, por isso é necessário, quem sabe, muitas mortes ainda vamos ter, vamos imaginar isso.
Não vamos só dessa vez, vamos ter muitas ainda, porque muitas vezes vamos voltar e muitas vezes vamos retornar. E então esses que não cumprem bem essa prova, às vezes são pegos pelo medo, né? Pelas situações de medo, de pavor, porque sabe que ao retornar vai ter que prestar conta para os seus mentores, para o seu fiador, o fiador da sua encarnação, porque cada um de nós tem um fiador, um espírito que afiançou lá, ó, eu vou acompanhar o fulano agora nessa. Eu vou intuir ele do que, como ele tem que se comportar e como ele tem que desenvolver a sua tarefa. Vou dar força no momento das dúvidas, vou dar segurança, vou dar essa coragem que lhe falta, porque se a gente não tivesse isso também, a gente sucumbiria, né? Mas Joana de Ângeles, espírito, que escreve através do médium Divaldo Pereira Franco, num livro magnífico, esta obra, Rejubila-te em Deus, ela vem nos ajudar a pensar nesse preparo, e o título do capítulo é o capítulo 19, o título é Treinamento para a Desencarnação. Treinamento para a desencarnação? Será? Será que tem? Mas é uma reflexão que ela nos convida a fazer. Nos assusta esse treinamento? Será que a gente está pensando agora, nossa, agora eu me assustei. Treinamento para a morte? Será que existe? Ah, mas treinamento para tudo, mas para a morte? E ela diz que sim, que tem, que é um treinamento que nós devemos fazer. Eu confesso para vocês que eu também me assustava. Antigamente me assustava. A morte para mim era uma coisa que não podia nem pensar. Porque quando você sentia uma dorzinha perto do coração, ai meu Deus, será que está perto? Né? Não é assim que a gente pensa? Nossa, será? Será que vai me dar um infarto? Será que eu vou cair morta aqui? Assusta, né? Assusta. Então ela nos diz assim, a Joana de Ângeles, nesse livro, ela diz assim: quando nós mergulhamos no corpo físico, ou seja, quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, somos sabedores que um dia nós temos que retornar. A gente sabe. Eu agora estou nascendo ali, o bebezinho está ali, pequenininho ainda. Mas lá, no íntimo, ele sabe que vai voltar. Não se sabe quando. Pode ser que seja com 100 anos, né? Trouxe uma longa ficha de serviço aqui, tem que ficar 100 anos. Tem outros que não, que vêm aqui, ficam um pouco tempo. Tem uns que nascem no mesmo dia que nascem, já desencarnam, já retornam, né? Mas ela diz, todos nós, quando renascemos, sabemos que vamos voltar. Não tem um jeitinho brasileiro, como a gente fala que a gente dá jeito em tudo, os brasileiros, para isso não tem. Diz que essa é a única regra que não tem exceção. É regra. Todos vão passar por ela, né? Então, ela diz assim, e que o meio será a desencarnação. E que a morte ronda a nossa indumentária, ou seja, o nosso corpo físico, porque é considerado para a espiritualidade, o nosso corpo físico, uma roupa do espírito, uma indumentária. Nós, por um tempo determinado, acertado, quem sabe, com os nossos mentores, nós envergamos um corpo físico, que é uma veste. Mas nós sabemos que vai chegar o momento em que nós teremos que deixá-lo. Porque ele é de natureza transitória. Estamos só de passagem, né? Parece forte essa colocação, mas é o que ela nos diz.
E ao mesmo tempo que o nosso corpo parece tão forte, aguenta tantos embates, ao mesmo tempo ele é tão frágil. Ele é tão frágil, o nosso corpo, que às vezes uma simples gripe se transforma em algo que pode nos matar. Uma bactéria que nem se enxerga pode nos tirar essa vida física em poucas horas. Um acidente, ao sairmos ali na rua, podemos cair, bater a cabeça e partir. Então veja como é importante as reflexões que Joana de Ângeles nos traz para pensar. E ela diz ainda que um dia nós nos despimos dessa roupa, que é a roupa do Espírito. E esse Espírito que é imortal, porque ele é imortal. Então é ele que vai continuar a sua trajetória, a sua existência, esse Espírito imortal que está em nós. E nós erradamente dizendo assim, o meu Espírito, somos tão egoístas ainda que ainda nos adonamos do Espírito. Na verdade, o meu corpo, eu, Espírito, que falo, que penso, eu tenho um corpo. Cada um tem o corpo que lhe é necessário para o desempenho da sua tarefa. Por isso que para os espíritos não importa encarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. O importante é vir e cumprir com a proposta que lhe está destinada para o cumprimento dos seus deveres. E deveres esses que muitas vezes nós não cumprimos bem. A gente deixou de lado muita coisa a fazer. Porque nós, nas nossas encarnações, você se propõe a fazer uma certa tarefa e às vezes chegamos aqui e desviamos. Não fazemos bem feito. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de agir, de pensar. Então, às vezes, a gente muda o curso dos acontecimentos. Não cumprimos bem a nossa tarefa. Retornamos, chegamos lá, nos damos conta que a nossa tarefa ficou pela metade e é necessário retornar. Ou outras vezes, esse corpo, que nós vamos encontrar lá no Evangelho também, nos falando assim, uma passagem que diz assim, cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Por que cuidar do corpo e do espírito? Cuidar do corpo, porque o corpo é necessário para que eu viva nele o determinado número de anos que eu me comprometi. E às vezes nós gastamos o fluido vital desse corpo, a energia, o combustível, como queiram, através dos nossos maus costumes, dos nossos maus hábitos. Por exemplo, alguém que fumou durante 10 anos, diminuiu o tempo de vida no corpo físico, diminuiu. Alguém que come demasiadamente, sobrecarregou essa máquina física, ela não vai dar conta, vai adoecer, porque os órgãos são materiais, não aguentam uma sobrecarga, os desregramentos não aguentam, e nós vamos voltar antes. E às vezes necessitamos de novamente programar uma outra vinda, chegar aqui e durar 10 anos, que era o que nos faltava. Que a gente lamenta tanto quando uma criancinha parte, né, em tenra idade, porque nós desconhecemos a programação dele e a bênção que Deus nos dá, né? Então, o que Joana de Ângeles vem nos propor? Para que a gente viva bem e tenha uma morte mais tranquila. Ela vem nos dizer que nós precisamos nos educar para a morte. E nos educar para a morte é cumprir com essa proposta de viver uma vida correta. E que roteiro nós encontramos para viver uma vida mais ou menos correta, porque não vamos dizer que nós vivemos corretamente e cumprimos todos os itens. O Evangelho do Cristo, que é um roteiro de bem viver para nós. E ali tem tudo o que nós precisamos. Amar ao próximo como a si mesmo, que é o principal de todos.
desejar para o meu irmão aquilo que eu quero de melhor para mim. Toda a passagem do Evangelho é uma advertência para a gente viver bem. Perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Ser resignados, não nos revoltar com as situações que muitas vezes foram criadas por nós mesmos. Então, a nossa mentora, a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, nós dizemos nossa por causa da bagagem que ela nos traz, né, nos esclarecendo. Ela vem nos dizer que nos educar para a morte é ter uma vida correta, o mais possível, uma vida vivida dentro dos padrões da honestidade, da humildade, que é o que nos destaca aos olhos do Pai. Deixar de lado o orgulho, o egoísmo, que é a chaga da humanidade ainda, porque tantas coisas erradas que nós fazemos porque dentro de nós ainda predomina o orgulho, o egoísmo, a prepotência, de nos achar melhor que outras pessoas. Mas vamos também nos esclarecer lá no Evangelho, diz assim, tem uma passagem assim, o sangue do rico e o sangue do pobre tem diferença? Porque o que nos difere, às vezes, é a roupa, né? A posição social. Mas despido de tudo isso, nós somos iguais, todos iguais, não tem diferença. E se estamos aqui é para nos ajudarmos uns aos outros. Se alguém está numa posição melhor, é para ajudar aquele que tem menos. E isso vai nos preparando para a desencarnação. E Jesus diz assim, e conheceis a verdade e ela vos libertará. E é essa verdade, é dessa verdade que nós estamos falando. É essa verdade que vai nos libertar. É essa verdade que vai nos preparar para deixar de ter medo, de ter pavor da desencarnação. Um fenômeno biológico que acontece para todos nós. E não nos deixar levar, ela nos diz ainda, pelas fantasias ilusórias dos sentidos físicos, que o que nos envolve muito, e hoje, nos dias atuais, todos nós sabemos, que essas ilusões da vida física nos afastam do caminho reto, do caminho que nos conduz à libertação das nossas consciências. Porque quando chegar esse momento da nossa partida, se a gente tiver oportunidade ainda de pensar, de refletir, nós vamos fazer aquela análise nesse momento onde todos os orgulhos são abatidos, né? E aí nós vamos pensar no tempo que a gente perdeu, e daí dá tempo de refazer, não dá mais, só numa próxima existência. Então, no fundo, é isso que nos apavora, né? Então, ela nos diz, nos desapegar dessas ilusões, dessas distrações variadas, que nos dão a impressão de que a gente é permanente no corpo, que nós somos imortais no corpo, e não somos. Somos imortais, sim, no espírito. E ao chegar ao mundo espiritual, a nossa maior vergonha é analisar a nossa existência naquela famosa tela que os espíritos nos dizem, que você diz, não, eu não fiz isso, não, esse não foi eu. Lembrando de um espírito no livro Memórias de um Suicida, que não admitia de jeito nenhum, esse livro é famoso no meio espírita, da Ivone do Amaral Pereira, e ele não admitia que ele tinha sido mau filho. Não, eu não fui mau filho, eu não fui. Levar, não, então não tem jeito, vamos te mostrar na tela. Daí ele viu a cena da vida dele passando lá, e onde ele infringiu aquele capítulo, honrai pai e mãe. E a vergonha desse espírito se deparar agora com a vida dele sendo retratada por ele mesmo, porque era a consciência dele. E esse é o medo que nos assalta no fundo, cá no íntimo, porque cada um de nós sabe, né? Então, aqueles que se apavoram mesmo da morte,
tem que fazer uma reflexão, né? Porque deixar para pensar nisso quando eu me aposentar... Não, agora não tenho tempo de pensar nessas coisas, não quero pensar, vou deixar para quando eu estiver velho. Quando a velhice me atingir, eu vou pensar nessa questão aí. Quando eu me aposentar, vou ter tempo, vou pensar nisso. Mas e se não der tempo? E se eu morrer antes? Já pensamos nisso? E se eu morrer antes? Né? E para pensar um pouquinho mais... nós trouxemos um pensamento de uma médica, que foi uma doutora bem famosa lá nos Estados Unidos, e ela não era espírita, não era espírita. Tem um livro dela maravilhoso que chama Roda da Vida, doutora Elizabeth Kubler-Ross. E ela foi a criadora da tanatologia, que é uma ciência que estuda a morte em suas variadas expressões. Olhem bem, essa médica, ela não era espírita e nem acreditava em Deus até. Mas ela trabalhava com os doentes terminais, geralmente de câncer. Uma época ela se dedicou às pessoas que tinham AIDS. Então, vocês sabem, né? Quando começou a AIDS, todo aquele sofrimento, não tinha medicação. Hoje já tem, né? Hoje já mais tranquilo. Mas quando começou, o preconceito das pessoas que não aceitavam. Ela construiu uma clínica nos arredores de uma cidade lá nos Estados Unidos para colocar os pacientes dela. Foi agredida, foi botado fogo nessa clínica. Mas ela trabalhou. Então, trabalhava com esses pacientes. Depois começou a trabalhar com pessoas com câncer, em fases terminais. E ela começou a estudar essas pessoas, as reações delas. E ela passou a ver que elas tinham uma força imensa dentro delas para atravessar aqueles momentos. E ela começou a ver os espíritos que desencarnavam daquelas pessoas que morriam de câncer, ela começou a ter contato com eles, ela passou a acreditar. Então, ela fez criou essa ciência que estuda as variadas expressões, então, da morte, para as pessoas se prepararem. E ela começou a trabalhar, levar pessoas de cultos religiosos diferentes para trabalhar com esses pacientes terminais. E ela constata aí a imortalidade do espírito, a doutora Elizabeth. Porque ela viu que além da vida física, além do túmulo, a vida continuava. E eram os próprios pacientes dela que vinham até ela relatar as situações dela. Não tinha como fugir. Ela não sabia que ela tinha essa faculdade, né, de ver os espíritos. Passou a ver dali um tempo em diante. Então, ela veio contribuir, e a Joana de Ângeles veio relatar a experiência dessa doutora para dizer para nós que não é só o espiritismo que prega isso, mas que existe uma ciência já hoje, um estudo, um tratado para ajudar as pessoas a encarar a morte. Os psicólogos estudam bastante essa doutora aqui. Até quem me emprestou esse livro foi a Silvia. Depois eu comprei um para mim tão maravilhoso que eu achei o trabalho dela, né? Então, o que nós vamos tirar de tudo isso? Que tal vida, tal morte. De acordo como nós vivemos aqui, será a nossa morte. Não importa a situação do morrer. Porque às vezes a gente pensa, fulano que morreu num incêndio, que morte triste. Fulano que foi matado, que morte triste. Não, depende de como ele era, como ele desempenhou a sua vida física. A natureza da morte, a morte não dói. A morte em si não dói. Porque o que vai doer para nós é a nossa consciência. A consciência de como nós vivemos vai nos dizer como é que vai ser a natureza da nossa passagem para o outro lado de lá, né? E aqui no Livro dos Espíritos, o Kardec dedicou um capítulo, né? O retorno da vida corpórea à vida espiritual, no capítulo 3º.
do Livro dos Espíritos. Ele vai tratar da alma depois da morte. Se a gente quiser saber mais, a gente vai ler o Livro dos Espíritos, vai encontrar aqui. A separação da alma e do corpo. E na pergunta 149, ele pergunta assim para os espíritos, em que se torna a alma no instante da morte? Porque a alma, quando está encarnada, quando sai, quando está desencarnado, chama de espírito, né? E os espíritos superiores responderam assim, que a alma, depois desse instante da morte, ela volta a ser espírito. Quer dizer, reassume a vida que ela tinha antes de reencarnar. Retorna ao mundo dos espíritos que ela tinha deixado momentaneamente. Por um tempo ela deixou. A vida espiritual veio para a vida física, mas foi por um tempo. Porque nós, às vezes, passamos muito mais tempo na espiritualidade do que aqui. Aqui, às vezes, você fica no máximo dos máximos aí, raramente alguém atinge 100 anos, ou passa um pouco disso. Mas no mundo espiritual nós podemos ficar 200 anos. Dependendo da nossa consciência e do compromisso que nos traz de volta, né? E ele pergunta ainda, e a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? E eles dizem, sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Ué, eu sou eu. Tenho a minha maneira de ser, a minha personalidade. Agora, só porque eu desencarnei, porque eu deixei o corpo, eu vou passar a adquirir uma outra consciência? Não, eu sou eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Se eu caísse agora aqui, desencarnada, morta, o corpo caísse, e alguém tivesse aí, fosse me ver, ia me ver como eu era aqui agora, dessa forma, né? Se eu não entrar em perturbação, é claro, né? Porque pode a gente entrar em perturbação, de acordo com as nossas atitudes, com a nossa conduta. Mas se eu desempenhar bem os meus deveres, vou continuar a minha individualidade, pensando do jeito que eu penso agora, e depois trabalhando para melhorar. Porque nós também evoluímos no mundo espiritual. A gente não fica estacionário lá. Nós evoluímos, nós crescemos, né? Então, tal vida, tal morte. Cada um com as suas construções e colhendo aquilo que nós plantamos. E cada um de nós pode se analisar. O que eu estou fazendo da minha existência? O que eu estou construindo de positivo, de bom, de bem para mim? Porque as construções são feitas por mim. Negativas ou positivas foram feitas por mim. E a consciência do viver será a mesma do morrer. Né? Não vou mudar só porque morri. Não vou me transformar em anjo se eu não sou. E também não vou me transformar em demônio, porque uma vez tinha medo dos espíritos, das pessoas que desencarnavam, porque achavam que viravam fantasmas. Não vira fantasma, é ele mesmo. Uma mãe que ama seus filhos desencarnou e agora vão ter medo dessa mãe. Ela continua a mesma mãe, amando seus filhos, tendo saudade, desejando voltar a ficar ao lado deles. E o problema das mães é mais complicado que os outros um pouco, porque mãe é mãe, né? A gente sabe, mãe está sempre querendo proteger os filhos, mesmo que eles tenham 70 anos. Então, nós continuamos com a mesma consciência, com o mesmo amor, né? E vem o Espírito André Luiz nos dizer assim, no livro Nosso Lar dele, quem não leu, quiser ler, é maravilhoso também, porque ele vai relatar a experiência dele de vida, né? Os compromissos que deixou de assumir aqui, mas depois progredindo também, que nos dá a ideia do progresso. Então, morte não existe, só existe vida e vida plena. E ele diz assim, que a vida não cessa. Ele vai falar lá no prefácio do livro Nosso Lar. A vida não cessa com a morte do corpo, né? A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, morrer é ilusão.
Ninguém morre. Aqueles que se matam, que saem da vida pelo suicídio, a maior surpresa deles é se encontrarem vivos do outro lado. Não conseguiram matar. Mataram o corpo, mas não mataram o espírito. Saíram da vida física, mas não saíram da vida verdadeira. O problema, se tinha problema, vai redobrar. Porque nós criamos mais um. Então ele vem dizer que é um jogo escuro das ilusões. E ele diz, cerrar os olhos carnais, morrer, é muito simples. É simples demais. Podemos estar muito bem aqui, cair ali e desencarnar. Então ele diz, uma existência é um ato. Ele compara a nossa vida física como uma peça de teatro. É um ato, vários atos, A gente vai num teatro, você vai ver vários atos para contar a história, Um corpo físico é uma veste, ele nos diz. Um século é um dia. Não passa de um dia, então passa tudo tão rápido aqui, muito rápido. Quando a gente se dá conta, recém chegou, está na hora de partir, Um serviço que nós adquirimos, que nós desempenhamos, é uma experiência. Ele diz, porque quando ele chega lá, ele, como foi médico aqui, ele queria ser médico lá. E os espíritos disseram assim, olha, você não está em condições de trabalhar aqui. Você trabalhava na Terra, mas aqui o médico precisa ter outros atributos para trabalhar como médico. Então, eles vão dizer para ele assim, a tua profissão, ou a profissão de quem quer que seja na Terra, é apenas uma ficha de serviço. Rebaixou, o nosso orgulho. É só uma ficha de serviço. O médico é tão importante quanto o faxineiro que está lá limpando a sala para ele trabalhar. Não é mais importante. Isso rebaixa nosso orgulho. E ele se chocou. Porque ele achou que lá ele ia continuar sendo médico, não conseguiu. Teve que se adaptar um bom tempo para poder desempenhar isso. Então, por isso que ele diz que um serviço é uma experiência. E que um triunfo, uma glória que a gente acha que tem, é apenas uma aquisição. Estudei tantos anos para me formar. Você fez uma aquisição dessa ficha de serviço para você desempenhar em favor de quem? Do próximo, que você vai beneficiar. Uma morte, ele diz, é um sopro renovador. Só um sopro renovador. Então, tira todo aquele caráter, de pavor, de tétrico, de tudo. É um sopro renovador. E ele diz, e por toda parte, os cultos em doutrina. A gente pensa que sabe tudo. E ele diz, e analfabetos do espírito. Porque a gente não sabe nada de vida espiritual. E ainda para nós encerrar aqui, nós vamos nos reportar lá ao Francisco de Assis, que todos nós conhecemos e que admiramos, o grande Francisco de Assis, que com toda a sua humildade desempenhou uma grande tarefa e chegou no momento de desencarnar, quase já desencarnando, e alguém, o padre lá, o Frei Leão, que trabalhava com ele, pergunta assim, paizinho, e se você fosse morrer hoje, o que você ia fazer? Porque às vezes perguntar para nós, a gente diz, vou me apressar, vou lá resolver problemas que eu não resolvi, vou acertar minhas contas com fulano, vou pedir perdão para o Beltrano, mas como ele teve essa vida correta, essa consciência desperta, ele diz assim, eu continuo limpando o meu jardim. Porque ele estava tranquilo. Não tenho nada para fazer mais. Que possamos nós também viver de uma forma tal que quando chegar esse momento a gente possa dizer, estou tranquilo, estou em paz, se a morte chegar amanhã, chegar daqui um mês, eu continuo fazendo aquilo que eu estava fazendo. Porque cada um de nós tem um desempenho, alguma tarefa aqui no mundo, Então ele diz assim, num livro chamado Sol de Assis, para que a gente possa encerrar aqui, quando a morte de Francisco se aproxima, ele vai dizer assim,
irmã morte, porque era uma porta de libertação já para ele, cansado, cego, né? Depois de todo o trabalho que ele teve, para deixar o seu exemplo, que até hoje é um exemplo de humildade, de amor, de dedicação. E ele diz: irmã morte, louvada seja, meu Senhor, pela nossa morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. E penetrou assim Francisco de Assis no mundo espiritual. Então, que possamos nós também ter essa consciência. Irmã morte, quando você chegar para mim, eu não sei o dia e não importa a idade que nós estejamos, mas que a gente possa viver de tal forma, se educando para ela, que quando ela chegar, nós possamos também ter a serenidade e a aceitação do exemplo de Francisco de Assis. E eu agradeço por vocês terem a paciência de me ouvir. Obrigada.